Olá, apaixonado pela literatura, tudo bem? Aqui é o professor Átila Almada e você está no canal da Almada Consultoria, o melhor lugar para conhecer um pouco mais da vasta produção das grandes obras da língua portuguesa. Hoje continuamos a nossa conversa sobre Terra Sonâmbula, este livro fantástico do moçambicano Mia Couto. Se você não assistiu à primeira parte, em que eu apresento o contexto do país e da obra, por favor, clique no link aqui embaixo. É importante que você assista ao vídeo inicial para depois prosseguir conosco. Feito? Vamos lá. Neste e no próximo vídeo eu vou analisar passagens do livro, comentar com você trechos que estão em cada capítulo e em cada caderno. Vale lembrar rapidamente que o livro se estrutura em partes de dois focos narrativos. Os capítulos são apresentados por um narrador onisciente e contam a história de Muidinga e Tuahir, em torno do machimbombo, em torno do ônibus queimado. Os cadernos, que se alternam com cada capítulo, são apresentados por um narrador personagem, Kindzu, cujo corpo foi encontrado queimado, carbonizado por Tuahir e Muidinga, perto do machimbombo. Foi Muidinga, quem sabia ler, que resgatou os cadernos de Kindzu. Então vamos lá, vamos começar, vamos ao primeiro capítulo. Primeiro capítulo. Vou lhe contar uma coisa. Seus pais não lhe vão querer nem ver vivo. Por quê? Em tempos de guerra, filhos são um peso que atrapalha a maningue, ou seja, que atrapalha muito. Essa fala do Tuahir ao Muidinga mostra que na guerra nós tínhamos um verdadeiro cada um por si, literalmente. E neste cada um por si importavam menos os laços e mais a sobrevivência. Os laços eles não precisavam nem ser, inclusive, laços familiares, como não era o laço de Tuahir com Muidinga. Tuahir salva Muidinga em um campo de refugiados, mas eles não tinham um laço consanguíneo, muito embora Muidinga, por afeição, o trate de tio. Mas aqui nós temos um panorama da dificuldade que era manter ou ter, inclusive, uma família numa época de desolação e guerra como a que vivia Moçambique. O primeiro caderno já apresenta Kindzu. No começo, Kindzu fala da guerra e fala da figura do pai. Eu vou comentar um pouquinho sobre os dois, mas vamos dar uma olhada no que ele escreve. O tempo passeava com mansas lentidões quando chegou a guerra. Meu pai dizia que era confusão vinda de fora, trazida por aqueles que tinham perdido seus privilégios. No princípio, só escutávamos as vagas novidades acontecidas no longe. Depois os tiroteios foram chegando mais perto e o sangue foi enchendo nossos medos. A guerra é uma cobra que usa os nossos próprios dentes para nos morder. Interessante essa citação bem inicial da escrita de Kindzu, porque ela reforça uma imagem que vai se espalhar e aparecer de outras maneiras e em outras figuras ao longo do livro, da destruição da guerra, mas de uma guerra que parecia distante. Como diz aqui esse trecho, no começo, a guerra era um ouvir falar. Ah, sim, está acontecendo uma guerra, mas não é aqui. Só que a guerra foi ganhando território e a paz perdendo. A guerra que era distante, que era algo que parecia que não iria atingir o cotidiano, de repente atingiu. De repente o tiroteio do noticiário passou por uma bala zunindo ao lado do ouvido. E aí sim os medos se tornaram reais, porque as pessoas próximas começaram a morrer, começaram a chegar as ameaças e todo tipo de violência. Por isso que Kindzu diz: a guerra é uma cobra que usa os nossos próprios dentes, porque na guerra a irmandade, os irmãos de um país se desconhecem. Na guerra são todos contra todos, e salve-se quem puder. Quem era Kindzu? Vou apresentar rapidamente para vocês. Kindzu era filho de Taimo, um pescador que tomava assura. Assura é uma bebida fermentada do sumo de palmeiras que existem por todo Moçambique. Aliás, é uma bebida que é até de certo modo folclórica, faz parte da cultura imaterial moçambicana, e é uma das maneiras do Mia Couto trazer essa cultura para o livro, como em tantas outras passagens. O pai, Taimo, bebia assura e acreditava ter visões divinatórias, visões
espirituais, visões premonitórias do que aconteceria. E a família, obviamente, a mãe e os 2 filhos, não ousavam desacreditar do pai. Kinzo tinha um irmão chamado 25, tudo junto, 25 de junho, ou Junito. O nome do irmão, obviamente, é uma alusão à independência de Moçambique, que aconteceu no dia 25 de junho de 1975. Mas no seu ardil narrativo, na sua esperteza escrita, Mia Couto coloca em 25 de junho, ou Junito, a figura de um galo. Como assim? Taimo, o pai, tem a visão de que Junito não deveria crescer como um menino, ele deveria crescer como um galo. Ele deveria, para não ser morto pela guerra, para se proteger de tudo aquilo que estava acontecendo, deixar de ser pessoa. Ele tem essa orientação divina, segundo ele relata numa das suas visões, num dos seus transes, e a mãe, a esposa, o obedece. O filho Junito é levado para um galinheiro e vive na capoeira junto com as galinhas. Ele começa a criar pena, a falar como um galo, e de repente ele perde as suas feições, o seu jeito de andar, o seu conhecimento e os seus costumes humanos, se adaptando ao meio, e passa a viver escondido. Essa é uma das metáforas para o próprio país, o país que perdia a sua essência. Moçambique, que se escondia dentro da própria terra, a cultura sufocada pelos estrangeiros, a terra estranha dominando a terra pátria, a terra-mãe que se escondia por desmandos e por uma guerra. Junito, portanto, é uma metáfora para o próprio país, fora da sua essência, fora do seu ser, ordenado por alguém de fora, trancafiado, escondido, deixado de lado. Kinzo, ele, após a morte do pai, porque logo depois de o filho virar galo e ser escondido junto com as galinhas, Kinzo deixa a casa e decide viver só, ele decide ser um Naparama. O que é um Naparama? Naparama era uma seita, digamos assim, de justiceiros, que inclusive se você procurar, se você fizer uma busca, esses justiceiros eram guerreiros que, acreditava-se, libertariam o país da destruição e da guerra. Quem comandava essa seita era um cara chamado Manuel Antônio. Ele tinha ali uma legião de seguidores a quem ele dava poções de plantas medicinais que ele acreditava que o imunizariam de dores e feridas. E esses Naparamas se vestiam com roupas e lenços coloridos e eram então essas espécies de justiceiros. E por que Kinzo queria ser um Naparama? Justamente para fazer a justiça ao próprio país, à família, e para tentar de alguma maneira recuperar tudo o que ele havia perdido. Ainda neste primeiro capítulo, Kinzo chega a uma vila e lá ele conhece um indiano, Surendra Vala, um comerciante, que é o seu primeiro amigo fora de casa, que é casado com uma moça chamada Asma. Surendra, com quem ele convive por um certo tempo, traz um certo alívio, uma certa alegria a Kinzo. Mas nesta mesma vila ele conhece um adivinho, ele consulta um adivinho que na língua moçambicana se chama Nganga, não sei se eu estou falando certo, mas se escreve Nganga, e esse adivinho diz a Kinzo que se ele quiser ser um Naparama, ele deve fugir pelo mar. Ele deve sair pelo mar e não ficar preso à terra, porque a terra tem ciladas, a terra tem mortes. Ele deve voltar à terra de vez em quando, mas traçar o seu caminho pelo mar até encontrar o seu objetivo. E é exatamente esta fala deste velho que está aqui. O mar será tua cura, continuou o velho. A terra está carregada das leis, mandos e desmandos. O mar não tem governador, mas cuidado, filho. A pessoa não mora no mar. Mesmo teu pai, que sempre andou no mar, a casa onde o espírito dele vem descansar fica em terra. Vais encontrar alguém que te vai convidar para morar no mar. Cuidado, meu filho. Só mora no mar quem é mar. Ou seja, as pessoas humanas têm a sua essência no chão, na terra, justamente no país. Nós não somos alheios ao nosso próprio país, nós não somos mambembes que vagamos por aí como eram ou como se sentiam ao menos os moçambicanos. Mas guardem essa informação, alguém vai te convidar para morar no mar. Ela vai ser muito útil já já.
No segundo capítulo tem uma descrição muito interessante de um elefante que é ouvido por Muidinga e Tuahir. Eles estão no machimbombo e ouvem o caminhar lento de um elefante entre os capins próximos. Então, por entre os altos capins, assoma um elefante. O bicho se arrasta, cansado do seu peso. Mas há no demorar das pernas um sinal de morte caminhando. Aquele elefante se perdendo pelos matos e a imagem da terra sangrando, séculos inteiros moribundando na savana. Um elefante, que seria um animal de grande porte, um animal imponente, era agora um animal que estava à beira da morte, um animal moribundo, um animal que sentia dor, um animal que deixava a sua essência e a sua vida e que simplesmente em pouco tempo cairia de joelhos sobre a terra e desapareceria. Assim Mia Couto vê e coloca no seu livro Moçambique, um elefante, um país que tinha tudo para ser um país grande, forte, com cultura, com pessoas robustas, ferido de morte, afundando, morrendo por causa da guerra. No segundo caderno de Kindzo, Kindzo então está navegando, está indo em direção ao seu objetivo. E neste momento mostra-se a integração dele com o mar. Essa integração ela vem de tanto tempo que ele ficou lá. Ele ficou tanto tempo navegando que ele se sentiu parte do mar e o mar parte dele. Nem lembro os quantos momentos que o vento rasgou as velas. Dos pedaços rasgados se formavam peixes que me rodavam sobre a cabeça. Ele diz que até dos remos saíram folhas, plantas marinhas e os remos afundaram. Dentro da água eu senti as escamas no lugar da pele, porque ele foi obrigado a remar com as mãos. Lembrei as palavras do feiticeiro, do Inganga, do sábio. No mar serás mar. E era. Eu me peixava, cumprindo a sentença. Portanto, você se contamina, você se torna parte do ambiente em que você está. Embora ainda seja você em essência, você se influencia pelo ambiente e você também pode influenciar o ambiente. É muito interessante porque longe de ser um determinismo, talvez seja uma simbiose que vai reger a continuidade da obra. Por todos os ambientes nos quais Kindzo passa, ele deixa marcas e recebe marcas. Se no mar ele foi mar, na terra ele foi terra. Quando houve o amor, ele foi amor. Quando houve medo, ele foi medo. No terceiro capítulo, há uma descrição muito comovente de como Tuahir encontrou Muidinga. O Tuahir era um velho, como eu disse, um homem já de bem mais idade, que se voluntariou para ajudar num campo de deslocados, o que nós conhecemos hoje como campo de refugiados, vindo de sua aldeia distante. Uma noite lhe pediram para ajudar a enterrar 6 crianças recém-falecidas. Imaginem vocês, você enterrar crianças mortas por uma guerra. É assustador. Parece para nós que não vivemos esse cotidiano muito assustador. Mas insisto que, para quem já estava há anos mergulhado na guerra, era mais uma das tarefas, pesarosa por certo, mas não era uma tarefa surpreendente. Enquanto puxava pelas pernas frias, se admirava daquele peso tão diminuto. Tão diminuto por quê? Porque tão leves, porque subnutridas, porque extremamente pobres, porque faltava corpo. Essas crianças eram fome e eram medo, mas não eram corpo. Olhava os braços ondeantes como ramos ossudos, esqueletudos, aquele esqueleto aparecendo logo abaixo da pele, quando reparou com espanto. Os dedos de uma das crianças se cravavam no chão. Não havia dúvida. Aqueles dedos se agarravam à vida, lutando contra o abismo. Então não havia 6 crianças falecidas. Havia 5. Aquela cujos dedos se cravavam no chão e lutavam contra o abismo, lutavam contra a morte, era Muidinga, que Tuahir, desesperado, retira dali e salva. Ele não quer que aquele menino morra, que aquele menino morra como os outros, ou que ele seja condenado a uma eternidade em um lugar desconhecido. É muito interessante porque durante esse começo da obra você vê um conflito de Tuahir. Apesar de ter aceitado criar um menino, inicialmente ele se distancia dos afetos, ele tem medo de criar laços
e esses laços vão se estreitando. Se no começo ele se distancia efetivamente e diz que não quer conversa, não quer afeto, depois ele precisa do menino para nutrir o próprio afeto. No terceiro caderno, Kinzo desembarca em Mati-Mati, a terra da água, uma cidade à beira do mar. Um lugar em que a população não se comporta civilmente na presença da fome, porque a fome era causada de propósito. Veja bem, a fome não era causada por falta de alimentos. Havia alimentos, mas aqueles que detinham o poder retinham para si esses alimentos, porque eles deveriam ser entregues com pompa e circunstância, como se fosse uma bondade e não uma necessidade. Então a fome e o sofrimento eram calculados, projetados, e enquanto os poderosos debatiam sem resultados a fome, os pobres saqueavam, os pobres faziam afundar navios e chegavam ao porto para roubar esses navios e tirar dali a comida para a sobrevivência. Na guerra, sobrevive aquele que consegue, não é uma vida. Eles não viviam, eles sobreviviam. E a luta pela sobrevivência era quase instintiva, a ponto de muitas pessoas se desconhecerem dos seus traços humanos e viverem apenas quase que animalizadas. É no terceiro caderno que aparece a mulher que vai gerar muitos desdobramentos para essa narrativa. Foi então que encontrei a mulher. No princípio era só um vulto no meio das cordas, um corpo de mulher que estava dentro de um navio semi-naufragado e abandonado. Seria mais um fantasma? Depois seu rosto apareceu mais claro. Estremeci. Me cheguei mais espreitando na penumbra. A lua me ajudava enxotando as brumas, enxotando as nuvens. Essa mulher, que era tão, digamos, mística inicialmente, diferente, pouco convencional, em um lugar onde Kinzo não esperava encontrar vida, muda a vida de Kinzo. No quarto capítulo, eu volto a falar dela no próximo caderno, no quarto capítulo, eles encontram Sikeleto, um velho. Tuahiri e Muidinga conhecem um velho que, como outras pessoas que vão aparecer, passa pouco tempo com eles, ensina uma lição e parte. É um velho que tirou todos os dentes da boca. Por que ele tirou todos os dentes da boca? Para não ser um convidado da fome. A sabedoria do velho diz que as pessoas se matam de fome porque têm dentes. Elas se mordem, elas competem, elas se tornam cruéis. Para ele não sentir o instinto da fome e não matar as outras pessoas com os próprios dentes, ou seja, com as próprias forças, para ele não se tornar um algoz, ele tira de si mesmo todos os dentes e os guarda numa lata, para que não sofra desse mal e para que sobreviva sem precisar manchar as mãos de sangue. Eu sou como a árvore, morro só de mentira. Vocês são fugistas. Vosso mal está nos dentes. São os dentes que convidam à fome. É por isso que eu tirei toda a dentaria. Estão aqui, nesta lata. De fato, responde o velho, não é assim a maneira da nossa raça. Antigamente, quem chegava era bondade de intenção. Agora, quem vem traz a morte na ponta dos dedos. Mais uma vez, retoma-se a questão do caráter original e do caráter moldado pela guerra. Não, aquele não era um povo mau. Aquele era um povo bom, era um povo bem intencionado, era um povo de essência humana, de essência boa, mas a luta pela sobrevivência os fez competidores, os fez algozes dos seus próprios irmãos. Sikeleto morre de uma maneira muito triste. À beira de uma árvore, ele enfia o dedo no ouvido com toda a força e quando puxa, jorra sangue e ele vai diminuindo até o seu corpo sumir no meio das folhagens. Mas ele ensina, ele fala das origens. Vejam que você tem toda essa mistura, né, da questão fantástica, sobrenatural, como é que um corpo humano vai morrer assim, mas ele traz o ensinamento da essência. Na verdade, quando ele morre, ele volta a ser terra, ele volta a ser a essência do chão, que é o que ele era, que é o que as pessoas precisavam recuperar. As pessoas que eram boas em intenção precisavam pisar e sentir a própria terra, porque a terra trazia a vida, ao passo que a guerra trazia a morte. No quarto caderno existe a história triste,
comovente de Farida, que é a mulher de quem começamos a falar no caderno anterior. Farida nasceu gêmea, o que era uma maldição nas aldeias moçambicanas gêmeas. A irmã de Farida morreu. A mãe ocultou a história da morte para que Farida não se sentisse culpada, mas de fato, após uma certa idade, sendo que ela não servia mais para os rituais da aldeia, dali ela saiu. Farida saiu em sono da aldeia e despertou numa casa de cimento, deitado em colchão de espuma. Lhe tinham levado para a residência de um casal de portugueses, Romão Pinto, dono das muitas terras, e Dona Virgínia, sua esposa. Trataram dela durante anos. Vejam que aqui eu tenho a presença do colonizador. Romão Pinto e Virgínia representam os colonizadores antigos de Moçambique, pré-independência. Lembrem-se, se você assistiu ao vídeo anterior, você sabe, lembrem-se de que Moçambique ele foi uma colônia portuguesa de 1498 até 1975. Então, esse casal representava a tradição portuguesa, com todos os seus desvios de conduta. Farida cresceu nessa sombra. Ali lhe despontaram os seios, ali se tornou mulher. Foi nessa casa que, pela primeira vez, sentiu os olhos de um homem salivando. Romão Pinto lhe perseguia, suas mãos não paravam de lhe procurar. Farida estava cercada, indefesa. Não podia queixar a Dona Virgínia, menos podia enfrentar as tentativas de Romão. Vejam aqui a posição de fraqueza de Farida e o resultado. Ela havia sido acolhida. Estava lá de favor. Ela não podia falar mal do Romão à mulher, porque ela colocaria em risco um casamento, uma relação. Ao mesmo tempo, ela também não podia se defender do Romão, que, pro forma, que para o conhecimento geral, a acolhera como um pai. Mas ele, mau caráter que era, mau caráter não só com Farida, mas que nas suas transações comerciais também, mas mau caráter que era com Farida, se aproveitava dessa condição de fragilidade da moça para que quando ela crescesse, ou quando efetivamente cresceu e se tornou uma bela mulher, pudesse abusar dela dentro da própria casa, aos olhos da esposa, mas escondendo da esposa e sem que a menina pudesse em nenhum instante denunciar aquilo que ele fazia. Virgínia, então, desconfiada de que Romão Pinto fazia algo errado, mas sem nunca declarar isso, decide, sem maiores motivos, desfazer-se de Farida. Entrega Farida, o que já havia combinado previamente, a uma missão, a um convento de freiras. Lá Farida se sente deslocada, ela definitivamente não é parte daquele convento, aquela vida não serve para ela, ela é uma moça jovem, bonita, com um percurso inteiro pela frente. Ela sente então vontade de voltar para a aldeia do antes, a aldeia onde ela havia nascido. Ela então deixa o convento e parte rumo à aldeia. A freira, reconhecendo aquela situação de Farida, deixa que ela vá, mas no caminho ela sente necessidade de passar pela cidade e se despedir de Virgínia, uma última vez, daquela que chamava de mãe, e dizer para onde ia. Porém, ao chegar à casa de Virgínia, ela não a encontra. Ela encontra apenas Romão Pinto, que diz que Virgínia tinha saído e deveria voltar mais tarde. Romão Pinto sozinho com Farida, Farida esperando Romão Pinto com a sua libido, a moça jovem e bonita, e ela é mais uma vez abusada sexualmente, estuprada por Romão Pinto. Aliás, a figura de Romão Pinto, além da questão do colono, ela denuncia na obra do Mia Couto a exploração sexual das jovens, das meninas, por aqueles que deveriam ser seus protetores, seus tutores, não necessariamente seus pais, mas homens que, na desculpa de salvar meninas da situação da guerra, se tornavam seus principais algozes, na forma de abusadores. Farida volta então para a aldeia, onde é cuidada pela tia Euzinha, porém se descobre grávida. Farida vê a sua barriga crescendo e sabe, obviamente, que aquele filho será um filho de Romão Pinto. Euzinha alerta Farida que vai embora. Se ela já não era bem-vinda à aldeia por conta de toda a sua história, da irmã gêmea e das crenças populares, menos ainda seria com um filho nos braços, um filho de um português, um filho de um colono, um filho de um branco.
Então Farida se vê sozinha e o filho nasce. Quando o filho nasce, Farida não se sente mãe. Ela olha para o filho e vê no filho todo o trauma, toda a tristeza da sua vida até ali. Decide voltar à igreja, onde tinha passado ali algum tempo, pouquinho tempo, mas entregar o filho às irmãs. Esse menino nasceu sem que ela nascesse mãe. Foi a igreja e entregou a criança como se fosse uma encomenda de ninguém, um lapso de vida. Depois de algum tempo, Farida vai viver sozinha neste barco. Agora, encostada nas cordas do velho barco, aquela mulher desfiava dolorosas lembranças. Seu filho era o nó onde se enlaçavam todas as suas sequadas vivências. Este barco, onde nós vimos no final do caderno anterior, do terceiro caderno, neste barco Kinzo encontra Farida. Farida, inclusive, diz que esperava Kinzo, porque agora ela sente que o filho é a sua ligação com o mundo. É o filho que faz ela ser alguma coisa e ela quer recuperar o filho. Só que quando ela, Farida, tenta ir à missão recuperá-lo, o filho, sabendo que ela está vindo, o filho agora já crescido, um rapaz, ele foge. Ele não quer vê-la. Então ela percebe que ela não conseguirá achar Gaspar, seu filho. Quando Kinzo chega e eles conversam, Farida se apresenta a ele dizendo: sei que sou um deles, um chipoco, um espírito que vagueia em desordem por não saber a exata fronteira que nos separa de vocês, os viventes. Eu sabia que vinhas. Te esperava, Kinzo. E por toda essa sua história, a história que eu acabei de contar, Farida esperava sim, esperava Kinzo, porque ele teria uma missão solicitada por ela. Entramos agora no 5º capítulo. No 5º capítulo aparece uma outra dessas breves figuras que interagem com Muidinga e Tuahir. Se no 4º capítulo foi Siqueleto, o homem das árvores, neste capítulo é Nhamataka, o homem rio, o homem dos rios. Um homem que eles encontram cavando na terra seca, dizendo que iria fazer um rio, que cavaria até encontrar água, e de fato encontra um pequeno pedacinho de água que se transforma em um grande rio, rio no qual o próprio Nhamataka se afoga e morre feliz por virar água. Estou a fazer um rio. E que nome ele vai ter? Perguntam a ele, a Nhamataka. Nome que dera ao rio, Mãe Água, porque o rio tinha vocação para se tornar doce, arrastada criatura. Nasci num barco, sou filho das águas, sorri Nhamataka a fechar a história. Muidinga olha a paisagem e pensa, depois que Nhamataka é levado por aquele rio que era um pequeno filete de água e depois eclode da terra e o arrasta. Morreu um homem que sonhava com a água mãe de todas as criaturas, o rio doce, o fim da guerra, a fartura. Morreu um homem que sonhava. A terra está triste como uma viúva. E quantos Nhamatakas, quantos homens que sonhavam e que lutavam mesmo negando todas as possibilidades concretas, não terão morrido nessa guerra. No 5º caderno de Kinzo, ele tem uma convivência íntima e tem relações amorosas com Farida durante uma noite. Eles passam a noite juntos e depois Farida pede a ele que vá buscar Gaspar, que recupere Gaspar, que leve de volta o filho a ela. Ele diz a ela das suas intenções de se tornar um Naparama e ela pede que ele recupere o filho. Ele promete a Farida, mas ele tem um sentimento muito ambíguo. Por que um sentimento ambíguo? Porque, de um lado, se ela encontrasse o filho, ele saberia que a perderia. Enquanto Farida esperasse ou tivesse a ideia de que o filho poderia voltar, ela permaneceria ali, naquele espaço, naquele navio, e Kinzo poderia tê-la por perto, poderia ter a companhia amorosa de Farida. Por outro lado, ele sabia que trazer o Gaspar alegraria muito o coração dela, tanto que faria com que ela se tornasse de repente grata ou afetuosa a ele. Portanto, Kinzo escreve: prometi, eu começaria a busca mal chegasse à terra. Então ele promete voltar para procurar Gaspar, e depois ele seguiria o seu caminho. Mas eu senti em mim uma guerra de quereres. Parte de mim desejava que ela nunca mais encontrasse o filho. Seria uma maneira de ela ir ficando por ali, um modo de eu guardar sua companhia. Outra parte de mim queria merecer afetos.
Redescobrir Gaspar seria o modo vitorioso de conquistar esse afeto. E daí por diante, até o 11º e último caderno, os acontecimentos se desenrolam nessa busca, nessa partida de Kinzo rumo à busca de Gaspar e dos Naparamas. No próximo vídeo eu trago para você os 6 últimos capítulos entrelaçados aos 6 últimos cadernos. Se você está gostando até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, comente, ative as notificações para não perder os próximos vídeos e siga a gente também no Instagram, @almadaconsultoria, ou mande um e-mail, almada.consultoria@gmail.com. Vai ser um prazer receber a sua dúvida, o seu pedido, a sua sugestão de pauta. Até o próximo vídeo, quando terminaremos a análise da obra Terra Sonâmbula. Um abraço.